Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar. Números capítulo 15, versículo 2. O capítulo 15 do livro de Números surge em um momento muito sensível da história de Israel. Logo após a rebelião e incredulidade do povo, narradas no capítulo 14, quando a geração que saiu do Egito foi condenada a peregrinar no deserto, Deus, surpreendentemente, volta a falar sobre o futuro. Ele não desiste do seu povo. Ele reafirma promessas, estabelece leis e aponta para uma vida de santidade mesmo em meio ao deserto. Este capítulo nos ensina que, mesmo quando falhamos, Deus continua nos chamando à obediência, à responsabilidade espiritual e à memória constante da sua aliança. O tema da mensagem de hoje é santidade que se vive no caminho, obediência, graça e memória da aliança. Vamos ao desenvolvimento desta mensagem. 1. Deus fala de futuro mesmo após o fracasso. O capítulo começa com uma expressão poderosa: quando entrardes na terra. Isso é extraordinário. A geração havia falhado, murmurou, duvidou, mas Deus já falava da terra prometida. Aqui aprendemos que o pecado pode atrasar processos, mas não anula as promessas de Deus. Deus trabalha com gerações, e sua fidelidade ultrapassa nossas limitações. Isso nos revela um Deus paciente, que disciplina, mas não abandona. 2. A importância das ofertas e da obediência consciente. Deus detalha a lei sobre ofertas queimadas, ofertas de cereais e libações. Isso nos mostra que a adoração não é improvisada. Deus se importa com a intenção do coração, mas também com a obediência prática. A vida espiritual não se sustenta apenas em sentimentos, mas em compromisso diário com Deus. 3. O mesmo padrão para todos, igualdade diante de Deus. O texto afirma que uma mesma lei haverá para vós e para o estrangeiro que peregrina convosco, versículo 16. Isso aponta para a justiça de Deus, a inclusão, o fato de que todos são chamados a viver em santidade. Diante de Deus não há privilégios espirituais baseados em origem, mas compromisso com sua vontade. 4. O pecado por ignorância e o pecado deliberado. Deus faz uma distinção clara. Há pecados cometidos por ignorância, para os quais há perdão mediante sacrifício. Mas há o pecado cometido com soberba, de forma consciente e rebelde. Isso nos ensina que Deus é gracioso, mas não compactua com a rebeldia intencional. Conhecer a verdade traz responsabilidade. 5. O homem que viola o sábado. Santidade não é opcional. O relato do homem apanhando lenha no sábado mostra que a santidade não é negociável. Obediência parcial ainda é desobediência. Esse episódio nos alerta sobre levarmos a fé de forma leviana, escolhendo o que queremos obedecer. 6. Os cordões azuis. Viver lembrando quem somos. O capítulo termina com uma instrução belíssima. Os israelitas deveriam usar franjas nas vestes com um cordão azul. Por quê? Para lembrar dos mandamentos. Para não seguir o próprio coração. Para viverem como povo separado. O azul simboliza o céu, ou seja, viver com os olhos voltados para Deus. Aplicações práticas para o dia a dia. Deus continua falando de futuro, mesmo quando você falhou. A obediência precisa ser diária, não ocasional. Não relativize a santidade. Lembre-se constantemente de quem você é em Deus. A graça nos restaura, mas a obediência nos sustenta. O livro de Números capítulo 15 nos mostra que o caminho com Deus é feito de graça, responsabilidade e memória constante da aliança. Mesmo no deserto, Deus nos chama a viver como povo santo, separado, consciente e obediente. A santidade não é um peso, é um privilégio. É viver lembrando que pertencemos ao Senhor. Muito obrigado por ouvir esta mensagem até aqui. Que Deus fale profundamente ao seu coração por meio da sua palavra. Não se esqueça, curta este conteúdo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e inscreva-se no canal Querigma Bíblico para receber mais mensagens edificantes da Palavra de Deus. Oração final.
Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra viva e eficaz. Ensina-nos a viver em santidade, não por medo, mas por amor e reverência ao teu nome. Ajuda-nos a lembrar todos os dias quem somos em ti, a não seguirmos o nosso próprio coração, mas a andarmos nos teus caminhos. Mesmo quando falhamos, renova em nós a esperança, a obediência e o compromisso com a tua vontade. Em nome de Jesus, amém.